Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Vocês viram anteriormente as orações coordenadas, as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e hoje vamos ver as adverbiais. Como o próprio nome já diz, as orações subordinadas adverbiais elas dão ideia ou circunstâncias de tempo, lugar. Vocês vão ver cada uma delas, de causa, como por exemplo as causais, que dá ideia de causa. Por exemplo, fui reprovado na matéria porque estudei pouco. Então, o porquê aí, ele está dando a ideia de causa. É melhor vocês estudarem pela ideia contida na frase do que pela aquela lista de conjunções que eu entreguei para vocês nas aulas anteriores, tá? Se você decorar aquilo ali, vai ser pior. Então, pela ideia contida na frase é melhor. Então, causais, ideia de causa. A causa pela qual não estudei foi porque fui reprovado na matéria. A segunda, condicionais, que dá a ideia de condição. Veja, ideia de condição. Irei viajar em setembro, desde que acabe o coronavírus. Então, a condição, eu só vou viajar se acabar essa pandemia do coronavírus. Então, eu impus aí uma condição. Tá? Por isso que dá o nome condicionais. Comparativa ou comparativo. Dá ideia de comparação. Você age como agia meu pai. Veja, a palavra como aí, ele está comparando você com o seu pai. Então você só iria viajar, só iria agir se agisse como o seu pai agiria. No caso, não iria ter nenhuma comparação aí. Então, o termo que indica comparação é como. Conformativa, dá ideia de conformidade. Fiz o bolo conforme ensinava a receita. Então, a conjunção aí é conforme. Consecutiva, dá ideia de consequência. Gente, vocês têm a tabela de todas essas conjunções, tá? Tanto faz você ir pela ideia contida ou você dar uma estudada lá na tabela, que é a parte mais difícil que eu acho para vocês. Temos concessiva, da ideia de concessão. Verão também a lista das concessivas. Temporal, da ideia de tempo. Proporcional, da ideia de proporção, como por exemplo, à medida que, desde que, uma vez que. E final, da ideia de finalidade, a fim de que, tá? Por exemplo, não fui ao supermercado a fim de que não pegasse o coronavírus. Então, dá ideia aí de finalidade. Espero que tenha ficado aí alguma informação para vocês. Veremos melhor esse assunto na sala virtual Zoom e até a próxima aula.